Olá, pessoal. Nós estamos aqui então com a Sami Potumi e o marido dela, o Banauá, e eles vão estar no Despertar 2.0 em Passo Fundo no dia 15, 16 e 17 de setembro. Nós vamos conhecer um pouco como é que é a vida deles, como é que é a tribo dele. Então, bem-vindos, como estão? Espero que Ótimo. tenham gostado da estadia, porque a Tami já esteve aqui em Passo Fundo, em tempos passados, onde a gente criou um laço de amizade, e agora ela retorna especialmente para o Despertar 2.0. E para quem não conhece, então, gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco da onde vocês vieram, como é que é a vida de vocês e qual é o trabalho que vocês realizam. Por favor, Sam, Banauá, com Tchau, vocês. tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou Samu Putum, moro na aldeia Novo Segredo, Alto Rio Envira, terra indígena Caxinauá de Nova Olinda, no município de Feijó, estado do Acre. Então, a gente vem do alto, né, do Alto Rio Envira, e nós vem trazendo essa energia, né, positiva, essa energia dos nossos ancestrais, para também ajudar os nossos irmãos para fazer o descarrego, né, para fazer a limpeza espirituais, né, fazer o descarrego das coisas negativas que nós chamamos de Jushin Acabo e Nissun Acabo. Muito Então a bem. gente vem E trazendo. E como é que é a vida de vocês lá? Essa relação de vocês com a natureza, com a floresta, com as questões da medicina da floresta, já que, pelo que eu entendi, essa aldeia de vocês fica. Nós temos como uma cidade próxima que Feijó, pelo que eu lembro, ou Sim. como é que Feijó. vocês tratam disso? Feijó é um município que do município de Feijó para nossa aldeia, a gente sobe 5 dias num barco no rio Envira para o alto, destino para cima do rio, do nascente do rio. Aí a gente chega até na nossa aldeia Novo Segredo, dentro da floresta, subindo o rio os 5 dias só do município de Feijó. E tem telefone lá? Como é que é a vida de vocês? Se precisar de alguma coisa, de doença ou qualquer coisa, vocês tratam através do que a floresta oferece, é isso? A gente trata através das nossas medicinas que a gente conhece dentro da floresta, que tem as medicinas para todo tipo de cupiá, para Nissun, né? Então lá a gente não tem telefone, a gente lá trabalha só com a natureza mesmo, com a medicina que tem da floresta nativa, né? Então a gente tira as medicinas e faz o tratamento no paciente. Durante que ele estiver doente, a gente faz o banho, faz a defumação, faz as cantorias, faz as rezas dos nossos ancestrais. Então, a gente faz esse trabalho dentro da floresta, nós temos uma consideração como um hospital, né? Para nós lá na nossa origem. Nós já Ah, tem que ela como um interessante. hospital só para nós, né? Porque a gente tem os terreiros, onde a gente faz os trabalhos, né? E as trilhas também de medicina já, a gente já tem 7 trilhas de medicina, a gente tem 4 terreiros de cura, de medicina, onde que a gente já tem a medicina específica, a gente considera como uma farmácia, para a gente poder tirar de lá, para poder aplicar nos nossos pacientes, dependendo de acordo com que eles estão sentindo as doenças. E nós conhecemos a doença, aí a gente conhece a medicina que cura aquela doença também. Ah, que interessante. Não, eu vejo que assim, cada um então tem uma pessoa que colhe, uma pessoa que cuida dessa farmácia e a outra que aplica. Seria mais ou menos isso. Para isso a pessoa tem que ter um preparo para colher essas ervas, ou simplesmente a pessoa sai para a mata e colhe. Sai tu e teu marido para colher as ervas, por exemplo? Não sei como é que é esse ritual. Existe algum ritual para fazer isso? Ou simplesmente a pessoa colhe a erva e faz o chá ou o banho? Como é que é isso? O Boinão vai explicar aí para Tá, o isso. para apresentar. Ah, Então, muita gratidão, irmão Jair. Meu bem-vindo, ó, nome, bem-vindo mesmo. meu nome é Bainauá, sou Inubacã, né?
do Ainu, filho de onça com jiboia, né? E estou muito grato de estar participando, né, dessa gravação, dessas perguntas, porque essas perguntas lembram que a gente tem um projeto em cima dessa trajetória, né, do que nós estamos falando aqui. E quero agradecer você, a irmã Tatijane, né, por estar dando esse apoio. E para nós que está trazendo essa medicina, a gente não vem assim de qualquer jeito. A gente tem uma formação, a gente passa por várias provas de formação para que a gente chegue até a conhecer. Como agora recente a gente está abrindo o primeiro passo dentro do hospital indígena, né, para que forme as pessoas que conhecem os medicamentos básicos para curar as derivadas de doença que as comunidades seja tocada na nossa comunidade, como gripe, como diarreia, como dor na cabeça, como ferida brabo, como outras tipos pneumonia, como outros tipos de doenças comuns que a gente tem, que a gente já prova com isso que a gente trabalha, né? E o dia a dia da nossa aldeia lá, a gente vive das nossas alimentações, né? O nosso dia é comer a comida saudosa, e viver perguntando os mais idosos, né? E estudando a medicina, né? Para que quando você vá conhecer o que serve uma medicina, você tem que fazer uma formação, um batismo pelo pajé, que aí você vai durar uns 3 meses na mata, né, sem comer sal, sem ter problema com relação sexual, sem ter pensamentos ruins, para que nada, né, pode te prejudicar daquilo que você está buscando dentro da tua formação, né? Como que seja uma faculdade indígena espiritual, né? E nós trabalhamos assim, né? E para mim, o centro de concentração hoje, o Ministério Naibai, que é o movimento de pajés, eles têm essa sabedoria. Só que eles não sabem passar essa sabedoria, essa cura para o mundo, porque a gente tem muito pouco acesso à tecnologia do mundo envolvente, né? Então, se hoje nós tivéssemos uma internet, talvez não estava lá, essa internet ela não é só para, como se diz, para estar lá vendo vídeo, mas sim as informações, os combinados, né? Como um telefone. Nós nunca vamos viver como o passado mais, mas nós temos que usar essas ferramentas para que seja o bem da nossa divulgação, para que seja o bem da divulgação de pajés, para que o mundo sabe que os pajés vivem o dia a dia na floresta sem depender de um paracetamol, porque toda essa sua ancestralidade de conhecimento, de medicina, vive naquele lugar. Então, por isso que nós estamos construindo esse hospital com um idoso de 85 anos, 8 com 80, ou a idosa com 70, né? Porque esses conhecimentos venham a valer, né, para a futura geração através de livros, através de cartilhas, né, e através de patrimônio feito, como agora nós estamos nesse movimento do projeto de construir o patrimônio para receber as pessoas que precisam dessa cura, né? E como nós podemos compartilhar é fazendo esses espaços e oferecendo cura dentro desse espaço para que a gente mais na frente tenha prosperidade e reconhecimento para que os pajés também tenham esse valor do mesmo jeito de um cirurgião clínico num hospital, né? Então, Entendemos. Entendemos e acho muito bonito esse projeto de vocês. Com certeza nós vamos nos agregar para ajudar nesse projeto. E o que torna interessante, assim, as coisas vão se automaticamente modificando, né? Não é porque vocês moram há 5 dias subindo o rio que não estejam atualizados com o que está acontecendo no mundo atual. Acho essa integração de vocês com a tradição e as coisas mais atuais, mais modernas, o uso da internet, de construir um hospital no meio da mata utilizando as medicinas alternativas, uma ideia maravilhosa, e a gente não vai deixar de contribuir para ajudar vocês nesse projeto.
o que me intriga, assim, o que eu quero perguntar é como vocês preservam isso, né? Porque vem de tradição, o pajé vai passando. Como é que vocês tratam isso? E não só a doença, como tu falou aí, que a pessoa pode ter um determinado tipo de doença, que são doenças que atingem qualquer um, mas aquelas questões mais espirituais, mais que sabe que levam à doença. Como é que vocês tratam isso? Como é que vocês se relacionam, essa questão espiritual com a própria mata como um todo, com as ervas, com as plantas, enfim, não pode se fazer, imagino eu, né, uma defumação simplesmente pegando lá uma planta e fazendo a defumação. Acho que tem um ritual, alguma coisa aí que eu gostaria de entender como é que é isso, como é que vocês preservam isso, porque daqui um pouco, mesmo estando escrito, ninguém mais quer fazer isso, vai lá e toma um paracetamol, como tu falou. Como é que vocês preservam isso? Como é que é o ritual hoje de fazer isso? Sim, sim. Para mim é muito importante essa pergunta, irmão Jair, porque são perguntas que meus avós falavam assim. Eles nunca tiveram oportunidade de colocar o que eu estou falando hoje, né? Então eles foram e a gente conseguiu entrar numa faculdade para também expandir isso. É isso que eu falo. Porque para nós preservar essa nossa identidade brasileira, essa identidade nativa originária, a gente buscou a prática, porque depois do contato, a gente tinha mais de milhões, ou umas 500 espécies de remédio, e dessas 500 espécies, hoje ficou umas 36% de remédio. As Uhum. poucas foram. E aí, como que nós preservamos isso? A gente juntou um coletivo de jovens, né, uma liderança de jovens, e criamos um projeto chamado Os Runicuins Sem Dinheiro da região, para que nós possamos preservar, para que o evangélico não entrava dentro da nossa aldeia e dizia que tudo que era nosso era do Satanás, tudo que era nosso era do demônio, tá entendendo? Uhum. E nessa jornada eu tive uns irmãos que a gente enfrentou, né? A gente enfrentou coisas de preconceito, coisa dentro da nossa cultura que o nosso grande líder em Pajé, com 70 anos, que ele tinha colocado uma tiara na cabeça, isso ele era pequeno, que colocou isso na cabeça dele, né? O pai dele que tinha, e depois do contato ele não sabia o que era mais tiara, né? E a gente preservou perguntando como que tinha acontecido isso, como que nós sabíamos, por que que nós esquecemos. Através das nossas medicinas. Nishipã, Sururumã, rapé, defumação, banho, todos através dessas medicinas, cada uma tem um poder. Então, cada poder que ela tem, você não como se diz, você não vai tirar qualquer folha. Ela tem específica doença e tem específico remédio. Então, você vai colher a medicina para, vou dar um exemplo, para descarregar o obsessor. O cara tá pensando ruim, o cara tá pensando com aquela de se suicidar, ele tá pensando que a mulher nunca mais vai querer ele, não gosta dele. Então, essa tipo de defumação, porque ali ele não tá com pensamento bom, né? Uhum. E Sim. outro quando é banho. Você está tirando um espírito que está lá dentro do teu corpo, que é uma doença que está te matando, para jogar fora. Então tem um ritual, tem as músicas, tem as rezas, tem as palavras, como qualquer um reza para quebrante, reza para o mal olhado, né? Então nós temos as nossas rezas na nossa língua e os sopros, que quando você já uma pessoa dessa que já entende trabalhar com a medicina, que cada uma medicina cura e cada um tem o seu poder, você não é escolhido por pajé, você é escolhido pela natureza. Então, você vai E, trabalhar ali de acordo com o que você faz, né? Pelo menos lá na nossa aldeia, na nossa terra indígena, nós tem uma festa todos os meses, mês de julho. Nós temos a festa do Nishipã, quando é para concentração, que é para a gente só conversar com o pai e ouvir a voz de um cantando. Nós temos o ritual de Nishipã,
que é para só bailar, ver o andado da jiboia, né? E nós temos o ritual do Nishipã, que é só o pajé e o paciente para que possa estar lá naquele momento da cura. Do mesmo jeito é o rapé. Nós temos os rapé nos três rituais sagrados. Por que os três rituais sagrados? Porque o rapé, às vezes de manhã, tem rapé que você é bom para miração. Você, na hora que está na força de Nishipã, você passa, você se sente feliz. Tem rapé que você não tem que passar com o paciente, é só o paciente que tem que passar. Tem rapé que você vai utilizar rapé com as lideranças que está sadio, não a liderança que estão doente. Então, para cada um tem os seus rituais, né? Tá? E E- cada um dos seus rituais também tem suas músicas e tem suas histórias, né? Que são sagradas, que se você não puder cantar para ele, porque você é, pode curar só cantando, pode curar só soprando, pode curar só machucando, só enfergando, e sim, pode curar só encostando a mão, né? né? E são os rituais muito sagrados. Por isso que esse hospital que nós estamos criando, que nós estamos falando através desse Tuxal aqui, que esse Tuxal tem 85 anos, pai da SAMU, né? Através dele a gente está criando essa ideia de poder ajudar, como a gente contribuir com essa caridade para o mundo e como o mundo também vai poder contribuir para essa construção desse hospital que vai garantir uma vida sadia, sem estar dopado de remédio, sem estar dopado de qualquer tipo de negócio, né? Muito bem. Por isso, nós preservamos e agora, com a ajuda de vocês, com essa parceria, cada vez mais nós vamos preservar nossa identidade porque tem valor. Ela tem, nós não precisamos de remédio nenhum de químico. Aham. Nós só basta nós ter esse hospital para que nós valorize, que isso A sirva gente- de geração a geração. eu E outra coisa, nossos conhecimentos são repassados de geração a geração. Não são repassados de quando está grande, não. É desde pequeno ele já vê a prática do seu pai fazendo, dando um sopro, vendo a prática da sua mãe tirando remédio, né? E todas essas medicinas, irmão Jair, são preparadas com maior respeito. Porque se não tiver dieta para você preparar, pelo menos, vou dar um exemplo aqui do Nishipan. O Nishipan, ele é um santo daime que ele cura, mas também ele mata. é isso Porque que eu, é se isso tu que vai... me interessa. Desculpe, é só para dizer assim, isso que interessa muito para gente que não está acostumado com esse ritual de vocês é como vocês conseguem utilizar essa força dos espíritos da natureza, da folha da árvore, do rapé, para promover essa cura. Porque a pessoa acha que pode ir lá numa loja aqui na cidade e comprar um rapé e sair usando achando que aquilo vai fazer bem e nem sabe quem é que preparou aquilo, muitas vezes é só uma coisa comercial. Então, a nossa curiosidade, a curiosidade de quem está longe, não é só questão de que o rapé serve para isso, para aquilo, mas como esse espírito do que está ali presente naquela árvore, naquela folha, na coisa vocês tratam e torna esse rapé uma medicina sagrada porque ela pode funcionar bem quando é aplicada por você, pela Sami, que já me atendeu, e eu sei como ela tem esse poder, essa capacidade, através das defumações, das rezas, dos cantos dela. E também tem pessoas que nunca tiveram contato com a floresta, com a natureza, e saem fazendo isso, né? Então, o que a gente admira e quer entender é como essa ligação de vocês com a mãe natureza, com a floresta. Uhum. É por isso mesmo, irmão Jair, que eu estou lhe falando lá na questão de você trabalhar com a medicina. Vou dar um exemplo aqui do Nishipan, como eu estava falando. Se Uhum. eu não tenho capacidade de tomar um copo de Nishipan, eu não tenho capacidade de dar um copo para você. Porque, infelizmente, de vez de eu te ajudar, você não vai conseguir estudar, você vai conseguir se preocupar, porque você parece que não vai voltar, tem aquela sensação de não voltar, vou morrer, aquele negócio, né? Uhum. Então, por isso que o pajé recomenda
que assim que como o Nishipã cura, ele também mata. Ele é uma medicina que até a água, se tomar muito, faz mal. É comida que nós se alimentamos, faz mal. Então, você não pode tomar o Nishipã todo final de semana. Você não pode tomar toda hora o Nishipã. O Nishipã, Tá. ele, de primeiro, ele era usado por nós quando a gente sonhava, ou então que alguém tinha alguém doente, que aí ia ser usado o Nishipã. Não era como hoje, que alguém pega só porque canta porque é índio, canta uma música, ou porque é um branco que aprende uma coisa que vai ser pajé, não. E se ele estiver fazendo isso, talvez daqui um dia, daqui umas horas, as pessoas que estão fazendo isso, eles vão adoecer todo mundo. E aí, de vez dele se curar, ele vai para tomar um daime, que chama o Santo Daime, às vezes, e aí eu disse, não, eu vou tomar Santo Daime para me curar. Como que tu vai se curar que tu tá doente da mesma medicina? Então, Perfeito. assoprar na sua venta aí. Não, porque tu não sabe o que é que ele está pensando. Tu não sabe qual é o sentimento dele naquele momento. Vamos supor que essa pessoa está doente e assopra o rapé e contamina você com essa doença dele. Quem que Sim. vai curar? Né? Então, para isso que o pajé pede muita atenção nós, quando nós saímos, não sei se todos os urnicuins explicam isso, mas na minha tradição, no nosso domínio, no Envio em Vira, Escola dos Pajés, Ministério Neibai, nós somos conselhados a levar esse conselho para quem utiliza e para quem vai utilizar pela primeira vez, pelo menos. Como que eu vou Aham. utilizar a Onixipã pela primeira vez? Eu não tenho dieta, eu não tenho como, vai me prejudicar a minha saúde. Porque se eu tomo Onixipã, uma semana eu vou comer doce, pela primeira vez a gente toma Onixipã, passa um mês sem comer doce, um mês, se tu for casado, tu não pode dormir mais mulher, se tu não pode olhar nem com pensamento ruim, porque você tem que fazer a dieta. Entendi. Fala na nossa história que para você preparar uma medicina, você tem que estar com o espírito bem calibrado à frente do grande espírito, que é o nosso Pai Criador, e todo de Oshibu, os mentores que está do Aham. nosso lado, está olhando. Se nós não tiver com esse coração, nós pode fazer uma medicina, mas uma medicina que pode atrapalhar outro espírito que pode andar atrás de uma cura e de vez de receber a cura, ele adoeceu mais. Ah, entendi. Por isso que eu lembro que muito obrigado pelas tuas informações, são sempre muito boas. A gente começa a conhecer a cultura de vocês e se apaixona ainda mais e vê a seriedade disso. Quando diz assim, se a pessoa não está bem, não pode curar o outro, né? Se a pessoa não está boa, consigo, como é que vai passar para o outro rapé? Eu posso receber um rapé de uma pessoa que está ruim, não vai me fazer bem. Eu me lembro que a Samã falava que ela saía para a floresta, ficava um tempo recolhendo as ervas, as plantas, escolhendo, porque tem uma época certa. Tu acabou de dizer que vocês fazem isso. E outra coisa que eu vi, que vocês falaram agora, essa ligação de vocês com a jiboia, que são coisas da natureza, né? Que a gente às vezes sabe que tem uma força ali por trás, uma representação, o desenho da própria pele da jiboia, que ele representa, esse tipo de coisa que eu acho muito importante que vocês coloquem, preservem, e para a gente entender como não é simplesmente eu sair, quem mora em cidade, sai por aí procurando numa esquina alguém que tem uma medicina que está muito na moda, é medicina indígena, medicina xamã e tal, mas não tem nenhum preparo por trás. É esse preparo, essa capacitação que as pessoas têm para fazer que eu queria entender. Não é qualquer um que faz isso, não é? Sim, sim. Para isso, ele tem que. Vou dar um exemplo. Para ele preparar o Nichipan, ele tem que passar um mês antes. Se ele pensou hoje, ele tem que passar um mês, até chegar um mês, ele se preparar para ir pegar o Nichipan, bater o Nichipan, botar o Nichipan na panela. Porque se ele não se preparar, ele não consegue fazer um espírito bom para curar outro espírito, né? Uhum. Então ele precisa dessa qualificação, porque se ele não tiver o batismo, a dieta do Mucá, ele não vai conseguir fazer do jeito que ele faz, né?
mais vai adoecer as pessoas. E Sem dentro todos os... da tribo de vocês, dentro da aldeia de vocês, existem o pajé que faz tudo, ou existe. Eu sei que, por exemplo, tu tá um líder numa série de pajés da região, onde tu coordena, eu sei disso, mas, por exemplo, a Sama faz um outro tipo de trabalho, na aldeia também tem outro pajé, são divididas as atribuições de cada um, o que que cada um pode fazer? Eu sei que tu faz uma relação assim muito importante na organização, na relação entre aldeias, na coordenação dos pajés, na preservação dessa cultura. E a prática em si, mais de cura ou de relação com os espíritos, é feita por quem? Bem, nós temos na nossa tradição, o Nicuim, nós temos dois pajés. Então, esses dois pajés, cada um, ele carrega o teu conhecimento do que você aprendeu. Vou dar um exemplo aqui. O pajé Dauyá. Pajé Dauyá é aquele que conhece só da medicina, conhece só as rezas para curar com a medicina. Existe outro pajé chamado Dalmucaiá. Esse Dalmucaiá é para conhecer se alguém está doente de espírito, se alguém, os obsessores estão perto dele, por que está perto dele. Então, E esse isso é o que a Dalmucaiá, Samã faz. ele tem visões. Uhum. Eles têm visões de olhar o espírito da jiboia, de olhar o espírito da samaúma, de olhar o espírito das pessoas anciões que morreram há não sei quantos anos. Eles têm acesso a essa espiritualidade, o Dao Mucaiá. E o Dao Iá, ele só tem acesso à medicina, que no qual é para curar o piá como se fosse um câncer, como é uma hepatite B, então Sim. são coisas. É um mioma. E outra coisa, antigamente nós não tomava Nishipur porque não existia. Então, através de uma história e da história da jiboia, a gente teve o mistério com ela, porque através dela a gente descobriu o Nishipan, né? E através do Nishipan, que hoje nós não fazemos mais a dieta da jiboia, que antigamente era dieta de jiboia que valia 1 ano, 2 anos, fazendo dieta sem ver mulher, sem comer sal, sem nada, você ficava ali, você era tão poderoso que na hora que tu saísse, todo mundo mangasse de tu, alguma coisa acontecia, né? Então, Uhum. hoje ninguém faz isso, porque o cipó hoje está no lugar do sangue da jiboia. Então, quem toma Nichipan, que faz dieta, está fazendo dieta do sangue da jiboia, está fazendo dieta da jiboia. É Mas, sim. não, pode terminar. Eu ia perguntar assim, mas nem todo mundo pode tomar o Nichipan. Aliás, explica um pouco o que que é o Nichipan, porque talvez o pessoal não sabe o que é. Bem, o E também queria ouvir a Samã como é que é as curas que ela faz, já que ela vai vir pro... Das medicina né? de banho, para defumação, E colocar no olho e para o chá. sim, o Nichipan, ele é uma medicina como considera o grande espírito. Nós temos ele, Nichipan é ayahuasca, Nichipan é santo daime, Nichipan é vegetal, né? Então, cada um que pegaram ficou o nome. E para nós chama-se Nichipan. Tá. Na nossa língua, nós chamamos cipó churi. Agora, ele, quando é preparado com água, ele se chama Nichipan, cipó bom, né? Cipó bom. Então, para nós, é... não Mas, entendi. bom, mas assim, ó, eu entendi. Nós queremos entender aqui e assim existe muitos usos que o pessoal faz disso e a gente respeita, enfim, e sabe do poder de cura e tal, mas o que a gente normalmente trata ou já teve experiências com a Samã e sabe essa medicina voltada à defumação, ao uso das ervas, dos chás, dos banhos, essa o que que a gente pode esperar de uma pessoa que está com uma energia ruim,
que está aqui numa cidade, longe da natureza, que a medicina da floresta, esses banhos, essas ervas que pode ser feito chá, podem ajudar essa pessoa a melhorar, a se livrar desse mau espírito, como vocês dizem, desses maus pensamentos. Como é que isso pode nos ajudar, uma pessoa do dia a dia, que nem eu? Eu confesso assim, quando eu conheci a Samã e ela veio e trouxe aquele monte de ervas, e tomei vários chás, várias defumações, a minha vida deu uma melhorada enorme, foi muito bom, foi um tratamento que me fez muito bem. Eu não fiz uso do Nextpan, embora eu respeite cada um, porque eu acho que não era necessário e nem sempre esse é o primeiro tratamento. Aliás, talvez seja o último dos tratamentos, né, pelo que eu sei. Não é isso. Então, essas outras medicinas que a gente quer que vocês, quando vierem, né? Acho que vai ser o casal mais esperado, pelo menos por nós, pelo carinho que a gente tem por vocês dois, pela aldeia toda. Como é que essas medicinas podem no dia a dia nos ajudar? Aqui, para quem é hoje no dia a dia, longe da floresta. Assim, no ponto de vista que eu já tenho experiência, que eu vejo a Samuel trabalhando, ela, se você tomar 9 banhos com a medicina própria, tudo que tu sente se acaba. E vai se acabar e você vai adquirir aquilo de novo, quer dizer, maus pensamentos ruins, porque tu tá ali no meio de muita gente. Se não tivesse muita gente, talvez tu não pegava, né, aqueles maus pensamentos e tal. Então, por mês, essas medicinas, você tem por direito de tomar, pelo menos, Nixipan. Você tomou hoje Nixipan, no outro mês você tem que tomar banho, porque não, você vai pegar a doença do Nixipan. Você vai pegar a doença da medicina, então, que nós chamamos de Nissum, né? Que nós chamamos de Nissum. Então, e aí vai, pelo menos, eu tomo Nixipan, não tomo banho nenhum. Daqui 6 meses eu vou sentir fraqueza, eu vou sentir tontice, eu vou sentir desânimo na minha vida, eu não vou ter mais aquela coragem que eu tinha de estar chegando meus amigos, dando um oi e tal, vamos fazer festa, vamos, né? Eu não tenho mais aquilo dentro de mim. Então, através do banho, os 9 banhos que ele tomar, aquilo vai sair dele. Sim, como tudo, né? Faz bem sabendo como usar e usando do jeito certo. E pode se tornar uma grande doença usando demais e usando errado, né? Tudo é assim, né? Que a gente sabe na vida. É Também não é justamente só esse equilíbrio. Desculpe. não é só a medicina de banho, né, também, porque dentro dos banhos tem vários tipos de medicina, pelo menos você não vai usar a sananga, porque a sananga ela é para um tipo de doença. Tem Ah, vários tipos de medicina que a gente coloca no oi, pelo menos o baú é para unissom de pensamento ruim, baú é para trazer ensinamento sem ter dificuldade de tudo que você querer aprender, aprende. Né? Nós temos Dilbaburu, que é para botar para as pessoas que estão vendo visagem, vendo alguma coisa falando, alguma coisa acontecendo no ouvido dela, a gente passa esse tipo. Então, durante o tratamento, tem vários tipos de medicina que são colocadas para que os obsessores, as doenças, ou que seja o que tiver ali, ele vai ter que sair, né? Então, é usado não só o banho, mas também como remédio no olho, como a defumação, porque tem a específica de defumação, pelo menos a defumação do Nichu. É uma medicina, é quando a pessoa está bem doente mesmo, que não está nem conseguindo abrir os olhos, e ali dizendo que não vai ter mais sorte de escapar, você vai e defuma ele, com meio-dia, de meio-dia para tarde, ele já começa a ter aquela alegria. Então, aquela medicina entra dentro do espírito dele e traz ele de volta e faz ele retornar como uma ótima pessoa de volta. obrigado, Manuel. Obrigado mesmo. Sam, como é que tu faz isso? É só pegar as ervas e dar o banho, fazer a defumação, ou tu tem que te preparar? Como é que tu chegou a fazer isso? Porque todas as pessoas que eu conheço que tiverem algum tratamento contigo, todos ficaram muito
muito bem, melhoraram suas vidas, melhoraram seu bem-estar, suas obsessões, seus problemas, enfim. Como é que tu faz isso? Porque não é simplesmente só fazer uma defumação. Tu tem todo um preparo. Me conta um pouco como é que é isso. Tá bom, Ah, irmão. e Então, também depois me diz o que que a gente pode esperar para Passo Fundo, o que que tu pode nos ajudar? Eu sei que tu vai fazer uma limpeza, uma defumação para todo mundo, uma coisa coletiva. Me conta um pouquinho disso, porque eu quero entender um pouco como é que é na prática. tá bom, irmão. Quantos anos tu tem de prática nisso? Eu tenho quantos anos de prática, irmão? Eu venho praticando desde criança, como o Boinauá estava falando, né? Para nós poder alcançar esse estudo de pajé, Só um né? momento. Vou dar só uma saidinha aqui. Tá? Volta quando quiser, tá bom? Então, eu, né, irmão Jair, assim que a Boinauá falou, né? Nós, na nossa origem, para nós poder ter esses conhecimentos, não é só porque eu sou uma filha de pajé, né? Mas vai pelo interesse de cada um e, tipo, a gente tem um sonho. Então, se também o Diuxibo, né, que nós chamamos nosso Pancuxipá, que é Deus, né, que fez nós, preparou nós para nós ser essa matéria, para poder receber esses conhecimentos da natureza, dos nossos ancestrais, e poder praticar, porque é um conhecimento ancestrais que, mas eu ainda tive oportunidade de tudo receber esses conhecimentos deles da medicina, porque minha avó, mãe do meu pai, era muito profissional na medicina tradicional de dois lados, da medicina que cura, e porque na mata, na floresta também, tem a medicina dos bons pensamentos e tem a medicina dos pensamentos negativos, que são o que nós chamamos de Rautiacabo, né? Nós chamamos de Rautiacabo, como de Uxintiacabo. Então, a gente tem essas medicinas, então, eu, né, minha avó começou a passar remédio em mim quando eu era pequena, tinha uns 6 anos, ela me levava para a mata, que a gente tem a medicina de iniciar a nossa formação para a gente, desde criança, para a gente ter facilidade de tudo que a gente for aprender, a gente aprende com facilidade, tem uma memória que tu grava tudo ali, sabe? Tu coloca tudo num cantinho, então tu vai aprender de um tudo, vai virar um livro na sua cabeça. Então, essas medicinas vêm desde criança, que nós chamamos bauaruxim, né, que a gente passa na boca da criança novo, a gente começa a passar. Então, eu vim me preparando, né, com a minha avó, nessa formação, passando remédio na boca, o baú, né, que o Boinó estava falando, de uximburu, que o de uximburu é uma medicina que a gente coloca no olho também, mas não é a sananga, é de uximburu, que a Boinó estava colocando, né, que é uma medicina que a gente coloca no olho de criança quando está com quebrante, vento caído, que às vezes está... Que essas doenças nós chamamos que é através que as mães e os pais não faz a dieta, né? Então, essa medicina a gente coloca no olho para isso e para nós que estamos se formando, para esse conhecimento de trabalhar com os espíritos das medicinas, né? A gente coloca para poder tu se aprumar e ver só os espíritos bons das medicinas de cura. Então, porque quando é muito, então não é tudo bom, né? Então, tem muitos que são os espíritos negativos. Então, a gente passa essa medicina para não para empatar os de Uxinte a cabo, não vir mais para a tua visão, você só aprumar e se adaptar na visão certa, na visão negativa, na visão de luz. Então, o de Uximburu é para isso. Ela também traz o espírito da gente, porque na hora que a gente está com pensamento negativo, com o de Uxinte a cabo, o Nissum, nosso espírito que é nosso não fica em nós, ele sai, né? Então entra aquele espírito ruim que são, nós chamamos de Justin Acabo, que ali ele vai pensar negativo, vai, vai ver no olhar tudo negativo. Então, quando a gente passa ela também, ela traz ela tira o espírito que estava no seu corpo, que não é o seu, e depois ela traz o seu de volta para o seu corpo para poder você firmar o seu pensamento num pensamento que é o seu, que é o positivo, que é o pensamento positivo. Então, ela serve para isso também, né?
E para a gente poder aprender ela, a gente se prepara nessas formações, e depois que tu aprender, para tu poder tirar ela, para poder curar as doenças que estão sendo aquelas que é para curar com aquela medicina, então a gente se prepara também para poder ir pegar a medicina, né? Eu tenho que fazer uma dieta, né? Durante eu não posso comer doce, durante que eu estou tirando a medicina para fazer o trabalho de cura, eu não posso, que o Boinal está falando, dormir com meu esposo, faz que nem meu pai, eu posso dormir perto dele, mas nós não pode pensar em nada da nossa amizade que fica entre individual, entre da família, né? Então a gente não pode comer carne, não pode pensar, não se preocupar com outras coisas, ter tanto pensamento, a gente tem que focar que você vai pegar um espírito para curar aquela doença, e quando chega lá no pé da medicina, a gente faz os pedidos, né? Que faz a reza. Então, faz o pedido para ela, que você, na língua, né, no nosso rezo, que você for buscar ela, para ela vir com amor, né, com essa força, né, positiva, com esse poder para poder entrar naquela doença e tirar o espírito da doença para fora. Então, o espírito da erva, da mata, é que tira o espírito da doença que está na pessoa. Isso, E, com- e como é que faz alguém que quer se proteger para que esse espírito não chegue? Existe uma medicina que vocês utilizam ou uma maneira da pessoa se portar, agir, para que esse espírito que vai causar essa doença não chegue na pessoa? existe, irmão, existe a medicina para proteger o Jushintiacabo, tanto como ela tira, aí a gente tem outro que tipo, a gente faz o banho, enquanto, na hora que tu fez o banho, aquela água da medicina, ela entra para sua carne, né, ela entra para enquanto ela está no seu corpo, nada de Jushintiacabo não chega em você, quando ele, nem doença, porque doença é um espírito, né, então, quando ele cheira assim de longe, ele já volta. Aí tem outra medicina também que a gente faz a difumação ao redor da casa. O que seja na aldeia toda. Você vai fazer ao redor da casa quando vem haver uma gripe forte, as doenças que vêm no ar, quando ela sente aquela fumaça, ela já sobe e já vai para outro canto. Ela não desce ali naquele lugar porque está protegido daquela medicina que a gente fez a difumação para proteger as doenças, para não chegar os espíritos ruins. E para Muito, a gente fazer esse trabalho, a gente tem que fazer com muita firmeza e também sendo verdadeiro, tem que trabalhar na verdade com as medicinas, porque se a gente mentir, ela não gosta. Se a gente fazer as coisas errado também, ela não consegue. Tu pode tirar remédio, mas você não vai curar ninguém. E se você não souber o mistério dela para ir pedir, para fazer as cantorias, as músicas, os rezos, também, se tu só tirar a medicina, a pessoa tira a medicina lá, sem falar nada, sem pedir, e trazer e fazer o banho na pessoa, não vai servir de nada, porque ela é um espírito, ela não sabe para que você foi buscar ela e por que você está dando banho naquela pessoa com ela, que você não fez nenhum pedido e nem avisou para ela. É, ah, até mesmo pode até curar, né, irmão Jair? Mas demora mais tempo. Quer dizer, uma medicina rezada, bem rezada, tirada, ele dá um prazo de 3 dias, o paciente está normal. Um remédio não rezado, nem bem dietado durante o tempo, você vai demorar uns 3 meses para poder receber o resultado. Dando exemplo, isso que Trabalhando acontece. direto, né? interessante. Não, porque todos, hoje em dia, né, com essa questão da internet e tudo mais, todos têm algum conhecimento ou entende que adquiriram algum conhecimento com pajé ou com xamã, etc., e trazem isso, né? E a gente tem muita preocupação de que isso esteja realmente relacionado à verdadeira origem daquilo, ao verdadeiro espírito daquela medicina, tal. Então, o que eu acho muito importante, pelo que eu conheço do trabalho de vocês, é que vocês ainda preservam muito isso, tem essa formação que não é simplesmente só o conhecimento do ancestral, é o conhecimento do ancestral adaptado à realidade de hoje. Eu sei que vocês têm pessoas que se formaram em universidades e tal,
para se atualizar com o que é hoje o mundo, mas sem perder essa essência, sem perder como funciona. Eu acho que isso é muito, muito importante, muito bonito, e acho que muitas das curas que eu preservei, eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente o Banauiá, mas agora, nos dias próximos, nós vamos nos encontrar aqui em Passo Fundo, de 15 a 17 de setembro, né? Que a gente vai ter a SAMI participando, então, do evento, e como eu perguntei para ela antes da gente gravar, acho que ela vai fazer uma limpeza no geral para todo mundo, né? Usando defumação, é isso, né? Então, nós vamos poder conviver melhor, obviamente, mas nós vamos conseguir entender como é essa ligação da natureza, da mata, da jiboia, enfim, dos animais, de toda a vegetação que compõe ali, com o espírito da pessoa, com esses maus pensamentos, que o Bananá dizia assim, tira mau pensamento. Não é difícil tirar o mau pensamento, né? Como é que protege para que esse mau pensamento não venha? Ah, e se ele veio, como é que eu me livro dele? Então, essas ervas todas, e eu me lembro que eu recebi um maço de ervas uma vez, diz assim, faz chá, ferve bastante isso, e depois utiliza. E aquilo mudou a minha vida. Eu tenho esse depoimento assim para dar para vocês e sou muito grato por isso. Então, esse conhecimento, essa utilização das ervas, essa utilização da medicina da natureza é o que a gente quer que vocês nos ajudem a transmitir, a compreender como é que é isso, que mesmo quem mora em cidade grande possa se utilizar no momento que vai ao parque, no momento que encontra uma árvore, uma planta, ter esse respeito que vocês têm e que muitas vezes se perde no dia a dia na correria do que aqui. Então, essa acho que é a grande contribuição que a gente recebe de vocês quando vocês chegam até nós e trazem todo esse conhecimento que para nós uma dádiva, né? Realmente uma cura que se não tivesse uma consciência mais expandida, seria até de duvidar, e acho que é por isso que o Banauá disse lá no início, nós sofremos preconceito às vezes, porque as curas acontecem de maneira simples, utilizando uma simples erva, ou o simples contato do pajé, do xamã, da pessoa que está colocando com o espírito de lá, não é isso? Sei que é isso. Então, pode complementar, pode complementar. Eu queria só falar também assim, né, que ainda não falei, que a gente vai para Passo Fundo levando essas medicinas sagradas de cura, de fazer a limpeza, fazer descarrego. A gente está levando também para fazer a defumação, pode fazer defumação nas casas, né? Pode ser defumação na casa em ambiente que é da pessoa, que a pessoa sente que precisa de uma defumação, né, para dar um descarrego, para tirar os olhos gordos, né, que as pessoas vê muitas, quando a gente está fazendo um bom trabalho, tem o chinchacabo, né, que fica querendo mexer a vida da pessoa que está bem, né, não quer deixar as pessoas estar bem. Então, a gente está levando essas medicinas, né, para fazer essa defumação. E está levando também o chá do tamati, que é para colocar no olho, que é para poder tirar todos os pensamentos negativos, todos os nissum, e os de chinchacabo, para poder a pessoa voltar ao normal com seus pensamentos positivos e firmados. E também para a gente vai levantar para fazer uma limpeza no ambiente que vai receber do evento, né? E nesse ambiente que vai ser feita essa defumação e esse descarrego, então vai servir para a cidade também de Passo Fundo, né? Que ela vai subir a fumaça por onde ela vai atingir, vai expulsando todas as coisas ruins da cidade. Que bom. Não, só para deixar claro para quem estiver nos ouvindo, a Samã vai participar do evento do Despertar 2.0, repito, do dia 15, 16, 17 de setembro agora. E ela vai trazer a gente vai ouvir ela explicando tudo que a gente rapidamente falou aqui, o Banauá nos ajudou a entender como é que funciona, e ela vai explicar um pouco sobre isso, e depois, quem quiser essas medicinas alternativas, ela vai ter uns dias que ela vai atender aí, então, fora do evento lá,
os atendimentos que ela vai fazer. E no dia do evento, nós vamos ter, então, essa grande limpeza, essa grande purificação, que, como a Sami disse, vai atingir a cidade inteira, porque vai ter fumaça, então. É isso. Tchau. Tchau. Tá. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa na nossa conversa, porque eu acho que foi muito produtivo para quem nos conhece vocês, entender de onde vocês são, como vocês vivem, e acho que quem tiver interessado em ouvir pessoalmente, tirar dúvidas com a Samã, com o Banauá também, vão estar aqui, então, como eu falei anteriormente, no Despertar 2.0, e também vão poder sentir como essas pessoas que estão em contato com o dia a dia, com a natureza, com os elementais, com os seres da floresta, transmite uma energia que a gente talvez tenha perdido. Nós aqui que não andamos muito descalço, que não estamos muito acostumados a andar no mato, que faz muito bem, que a gente sabe, não é? Então, assim, vai ser um prazer ter vocês aqui nesses dias. Eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar. Eu acabei de falar que eu não conheço pessoalmente o Banauá, mas eu conheço a Sam, que teve umas semanas fazendo atendimentos aqui, um bom tempo lá antes dessa paralisação que o mundo teve aí, mas que agora a gente está retomando, e é uma rica de uma pessoa que tem um conhecimento incrível. Então, nós te aguardamos com muita ansiedade, esperamos que possa transmitir para todas as pessoas que vão estar lá um pouco desse teu conhecimento. Eu sei que tem muito conhecimento aí. Quando ela se solta, ela fala, ela explica. O Banoá agora veio se somar e também sabe, está aí todo bonitão com esse adereço na cabeça, que eu não sei o que significa. Mas, enfim, também vai ter um artesanato que vocês certamente vão trazer, que cada um dos objetos tem sua explicação, que eu sei, a sua origem, como é que eles foram produzidos. Então, para quem gosta disso, acho que a gente vai ter um dia cheio de novidades, cheio de ampliação de consciência, de autoconhecimento. Muitos downloads vão acontecer a partir das palavras dessa dupla, né? Da Samã, que eu, como eu já disse, tenho provas do trabalho dela, e que, volto a dizer, nós vamos estar ansiosos para recebê-los aqui. Queria que vocês, nesses minutos finais, porque a gente tem pouco tempo aqui, pudessem falar um pouquinho do que vocês quiserem complementar sobre essa relação que a gente conversou aqui da medicina com o ser humano, com a preservação do espírito, com a preservação da vida, da saúde. Um pouquinho de cada um, quero ouvir os dois. Oxe, muita gratidão, só tenho de agradecer, né? Todos os espíritos, todos os encantados. E nos meus agradecimentos, eu quero deixar aqui uma música de cura para que todos essas medicinas, esses poderes de medicina também têm suas músicas, né? Então, a gente canta para que poder tirar, a gente canta para poder botar na água, a gente canta para poder dar um banho, né? Então, eu vou cantar uma aqui e em outros, assim, para mim, todos esses conhecimentos são coisas que são espírito que nós temos que gerar livros, filme, ou que seja para as novas gerações, né, para botar nas escolas e servir para essa geração que tá saindo, para que nós não perdemos, mas que garante ao nossos conhecimento através de livro, cartilha, fotos, enfim, né, documentário. E é isso. E todos de Ushibo, quando a gente fala com, com amor, com a paz, eles ouvem. A natureza, ela é simples, mas ela em todo canto ela tá. Só muda diferentes cores, mas ela tá em todo lugar, né? E o meu agradecimento era isso, Samuel fala, e depois de que ela falar, eu vou cantar. Ok, Tchau, obrigado. eu também quero só complementar assim mais um pouco assim sobre a medicina, né? E também a gente trabalha com os espíritos dela, a gente tem essa ligação com as medicinas, né? Como eu falei, que a gente tem a nossa medicina também de poder
para poder a gente fazer a formação com ela e ter ela dentro de nós, porque é as duas formações, né, que ele está falando, a formação de jiboia e a formação do mucá. E na hora que a gente coloca no olho, a gente plantou ela dentro do nosso coração, para a gente poder ter ela até nós tiver vida nessa terra, nós vamos viver com ela dentro de nós. Então, ela é uma medicina que esse espírito dela mora dentro de nós que fizemos essa formação de mucá, para ela poder estar ouvindo todas as boas palavras que nós estamos falando, todos os pedidos, todos os pensamentos bons, ela dá tudo amém, porque nós tem ela dentro de nós. Quando a gente fala, é o poder dela, é o espírito dela. Então, a ligação com cada medicina, a gente também tem essa ligação com os espíritos das medicinas também de formação, tanto de cura também, porque cada um a gente fala com elas que cada um cura um tipo de doença, né? E de formação, cada um é para uma formação, para a gente poder ter todas as medicinas na nossa cabeça para poder trabalhar com ela em prática, de acordo com o que vai aparecendo as doenças, tanto espirituais como materiais. Então, eu queria só agradecer, muita gratidão mesmo, que o nosso Pancuxipá e o Urdiuxibo que possa estar junto com nós nessa paz, nessa união, junto com nossos irmãos dessa espiritualidade de Uxibu. Rauch, Rauch. Auxe, 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 auxe. Serim, 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 serim. Puxarei, puxarei, Rauch, puxarei. Rauch, Rauch, Rauch. Varita o beberi, varita o beberi, urara mabuana, urara matane mai, ai, 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 ai. Vale buco bebê, vale buco bebê, orara magoada, orara matanema, ai, 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 ai. Vale show de bebê, vale show de bebê, orara magoada, orara matanema, ai, 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 ai. Vale show na bebê, vale show na bebê, orara magoada, orara matanema, ai, 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 ai. Oxi. Tchau, 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 tchau. Rauch, 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 Rauch. Muito obrigado, lindo. Gostei muito de ter vocês aqui. Achei engrandecedor poder conversar com vocês. E nos encontramos em Passo Fundo, lá no encontro do Despertar 2.0, uma promoção do Educação Consciencial. E já aproveitando, se alguém estiver nos ouvindo, que quem quiser participar, ainda tem inscrições abertas, ainda tem como participar online também. Gente, espero vocês, então, aqui em Passo Fundo, dia 15, para dar um abraço pessoalmente, e muito obrigado. Tchau, tchau.